Não transforme uma noite mal dormida em uma semana de privação de sono. Se tu quer entender um pouquinho melhor sobre o que eu tô falando, fica aí nesse vídeo. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora pro conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Não estender uma noite mal dormida a uma semana ou até mais, eu diria, de insônia. Eu quero dizer que tem muitas pessoas que quando elas têm tempo disponível durante o dia delas, então, por exemplo, elas não pegam no expediente ali pelas 8 horas ou muito cedo, elas acabam estendendo um pouquinho o tempo que elas normalmente dormiriam quando elas acabam dormindo pouco em uma noite. Ou quando elas saem para um rolê num dia de semana, alguma coisa assim, e elas acabam então dormindo um pouquinho a mais na manhã seguinte. Então, por exemplo, se a pessoa acordava às 7 da manhã e ela teve um episódio de insônia no meio da noite, ela acordou o que a gente chama de insônia intermediária, que é essa insônia que a pessoa acorda no meio da noite e ela passa ali uma meia hora acordada, uma hora, um pouquinho mais antes de conseguir pegar no sono de novo. Essa pessoa muitas vezes estende um pouquinho mais o sono dela pela manhã. Então, se ela acordava às 7 horas, ela vai lá e acorda às 8 e meia, 9 horas, se ela tem a possibilidade de fazer isso. Ou seja, ela não tem que trabalhar ali pelas 8, 8 e meia. E isso muitas vezes, pessoal, é o que transforma uma noite mal dormida em uma semana mal dormida. Uma noite mal dormida em vários dias mal dormidos consecutivos, porque o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas do corpo, então muitas vezes as pessoas acham que ciclo circadiano tem a ver só com dormir e ficar acordado. Dormir e ficar acordado são as coisas que regulam esse ciclo. Mas esse ciclo tem a ver com as reações corporais ao longo do dia, ao longo desse período de 24 horas. Então não tem a ver só com dormir e ficar acordado, tem a ver com toda a ciclagem de reações que vai acontecer dentro do corpo dentro desse período de 24 horas e que normalmente vai acontecer. Então, quanto mais rotineiro for a tua vida, quanto mais tu tiver uma rotina estabelecida, e quanto mais tu tiver uma rotina, principalmente de sono bem estabelecida, mais regulado vai ser esse ciclo. Então, mais nos mesmos horários, teu corpo vai ter mais ou menos as mesmas reações, entendeu? Então, muitas vezes esse ciclo é desregulado pela pessoa dormir um pouquinho a mais durante a manhã. Uma das principais coisas para a gente manter um sono regulado é acordar no mesmo horário. Não é nem dormir no mesmo horário, isso também é importante, mas mais importante ainda é acordar no mesmo horário. Então, se tu dorme sempre, por exemplo, das 11 às 7, dormir um pouquinho a mais do que isso, bem provavelmente vai ajudar a desregular esse ciclo. Então, a dica que eu dou é: se tu dormiu mal uma noite, tenta aguentar esse mal-estar de ter dormido mal essa noite e acordar, passar no máximo ali uma hora estourando do teu horário regular de acordar. Se tu acorda às 7, acorda no máximo, do máximo, do máximo pelas 8. Mas, ou acorda aí pelas 7 e meia, que seria um pouquinho melhor ainda do que acordar pelas 8. Mas não passa muito desse horário. Então, pessoal, muitas vezes na vida a gente tem que optar por passar por um sofrimento que ele é momentaneamente relativamente grande, mas que vai nos poupar uma extensão de sofrimento ao longo do tempo que, pela quantidade de tempo que levaria, seria muito maior. Por exemplo, vamos dizer que tem um menino que seja envergonhado e ele não aborde meninas porque ele tenha justamente essa vergonha. O sofrimento ao longo do tempo dele pode ser relativamente pequeno, já que ele vai estar nessa, digamos assim, zona de conforto, mas que não é tão confortável assim, porque tem esse sofrimento. Mas ainda assim, esse sofrimento vai ser mais tolerável do que ele acabar com isso de uma vez e ter um grande pico de sofrimento abordando uma menina, entendeu? Então ele tem, digamos assim, um pequeno sofrimento ao longo do tempo que acaba se tornando grande, justamente porque ele demora tanto tempo para acabar, que ele poderia ter trocado por um grande sofrimento em um curto espaço de tempo, entendeu? Então é isso que acontece com o sono aqui. Se a gente estende ele e a gente dorme um pouquinho mais e tenta acordar um pouquinho mais revigorado depois de uma noite mal dormida, o que a gente faz é
tapar o sol com a peneira, é colocar band-aid em uma ferida aberta. A gente, na verdade, vai estar possibilitando a extensão desse sono, dessas noites mal dormidas ao longo de vários dias, muitas vezes. Como talvez vocês já estejam percebendo que isso acontece, principalmente se tu teve interesse em clicar nesse vídeo, talvez isso já tenha acontecido contigo. Eu confesso que já aconteceu comigo até ao descobrir sobre esse conteúdo. Eu tinha muitas vezes dificuldade, dormia mal dormido uma noite, estendia um pouquinho o meu sono pela manhã e isso ia se estendendo ao longo da semana e eu não sabia por quê. E isso, pessoal, vai servir para os finais de semana também. Então, tenta, se tu sair no final de semana ou se tu ficar acordado até um pouco mais tarde em casa, tenta não passar tanto assim do teu horário de acordar habitualmente. Aguenta um pouco mais aquele dia, a exaustão, o cansaço, mas não estende esse sofrimento adiante. Essa é a principal mensagem desse vídeo aqui. Então, não estenda uma noite sem dormir, ou dá para levar isso mais adiante ainda e não estenda um sofrimento pequeno por um longo período de tempo, quando tu pode tomar, digamos assim, um grande sofrimento por um curto período de tempo e acabar com isso de uma vez por todas. Então, esse aí é o conteúdo do vídeo. Espero que tu tenha gostado. Se te ajudou ou se para ti foi útil de alguma forma, deixa aí o teu like, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu, até mais.